Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar com os amigos, de curtir o vídeo e de deixar o seu comentário se você assim o desejar. Bem, hoje nós iremos continuar a nossa fala anterior, que foi sobre o feminismo e a Bíblia e como isso está relacionado com os debates no meio adventista recentemente. E nós nos propomos, naquela ocasião, de falarmos um pouco sobre Gênesis, capítulo 3 e o verso 16. Um amigo meu falou, mas Evandro, por que você não fala sobre a questão da origem do homem, da origem da mulher? Bem, pessoal, eu não creio que esse seja o ponto focal, né? Acho que as feministas não estão preocupadas, embora tenha essa questão de que a narrativa bíblica diz que tirou da costela, né? Aí os rabinos, né? Mais séculos depois, né? Disseram, não, foi da costela, porque não tirou da cabeça para ser superior, nem dos pés para ser inferior, mas da costela perto do coração para ser amada e ser protegida. Então, pessoal, eu tenho uma certa aversão com esse romantismo hermenêutico, entendeu? Eu tenho uma certa, eu creio que a questão da origem da mulher e a origem do homem é um tema importante, mas eu creio que é um relato pré-lapsariano, né? Ou seja, antes da entrada do pecado, e o que nos interessa muito realmente é o que aconteceu depois do pecado, né? Porque é o que nós estamos vivendo hoje. E o debate do feminismo tem relacionado com esse mundo, né? Depois do pecado, que eles não creem nesse mundo, no mundo anterior, né? Tá certo? Então, qual é a acusação? A acusação de que a Bíblia é um livro patriarcal. E nós falamos que, em certo sentido, né? Porque a Bíblia foi escrita dentro de um contexto patriarcal, né? E Gênesis, Apocalipse, mesmo no Novo Testamento, nós iremos encontrar essa narrativa patriarcal, porque a sociedade era patriarcal. E Deus fala a linguagem dos homens, né? Onde ele se revela, ele fala a língua dos homens, no sentido de idiomas, na maneira que possa ser entendido, né? Então, infelizmente, toda linguagem é uma linguagem patriarcal, né? E eu gostaria que você entendesse esse texto de Gênesis, porque ele fala de dominação. E nós não gostamos, em pleno século XXI, depois de toda essa história dialética sangrenta da história da humanidade, a gente falar de dominação sobre outro, a gente fica um tanto desajustado com isso, né? E com razão, né? Porque nós temos as evidências históricas de tudo isso que aconteceu, né? Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos aquilo que nós falamos no início, da honestidade intelectual, e nós pegarmos o texto e tentar compreendê-lo, né? Primeiro, o que está escrito, depois, o que significa. O que significa, significa o quê? Significa se é aplicável hoje ou não. Entendeu? Isso é o princípio da hermenêutica, né? Ou será que tudo que está na Bíblia é para ser para os dias de hoje? Claro que não. Existem aquelas porções da Bíblia que são descritivas, meramente descritivas, e existem aquelas que são prescritivas. O que é descritiva? Uma descrição, uma prescrição, uma recomendação, né? Faça assim, né? Salomão teve 1000 mulheres. Está lá escrito. Você vai negar isso? Você vai negar isso? Não. É o mandamento de Deus para a humanidade? Para o macho? Né? Não. Pelo contrário, né? A Bíblia mostra consequências negativas dessa postura de Salomão. Ok, mas então o que é que devemos fazer? Devemos voltar ao Gênesis e ler esse texto dentro do seu contexto, por mais estranho que pareça, nós temos um compromisso com esse texto. Pessoal, deixa eu só dar um pause aqui. Ok, continuando aqui a nossa fala. Vamos para. Deixa eu partilhar aqui a tela.
Pronto, deixa eu partilhar aqui a tela. Um texto de Gênesis, né? Deixa eu ficar aqui para baixo, aqui quietinho. Nem tanto, né? Pessoal, vamos para esse texto de Gênesis 3, verso 16. Né? Vamos ler aqui em loco, né? É Deus falando para a mulher, é um diálogo de Deus com a mulher, como nós vimos aqui. Então, disse o Senhor à mulher, aqui, verso 13. Esse é o contexto. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: veja, aí agora vem a sentença de Deus à serpente. Visto que isso fizesse, maldita, aí vem a maldição sobre a serpente. Né? Maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este, ou seja, o descendente, nós entendemos isso como sendo Jesus, a semente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Veja, a primeira sentença é para a serpente. Segunda sentença, e disse Deus, e a mulher disse Deus, no caso, né? Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Então perceba que isso aqui não é uma declaração de amor, como nós falamos que tudo que Deus diz é amor, sem dúvida. Mas aqui, de forma específica, é um contexto de juízo, é o ajuste de contas. Né? Deus julga a serpente e Deus agora vai julgar a mulher. E qual é a sentença para a mulher? Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, ou seja, haverá uma intensificação da dor, porque não se pode multiplicar o nada, então havia já a dor, mas havia dor antes do pecado, claro, que Adão e Eva não eram uma máquina, uma pedra, se caísse de uma árvore, ele ia sentir dor. Por isso que o texto diz multiplicar, você só pode multiplicar aquilo que existe. Né? Então, multiplicarei os teus sofrimentos da tua gravidez. E no meio, aí vem, é uma forma semítica de falar. Diz uma coisa e depois repete, né? Um paralelismo praticamente sinônimo. Né? Em meio de dores dará a luz a filhos. Então, mulher, dentro desse contexto, né, diz que depois da entrada do pecado, a gravidez e o parto seriam mais problemáticos, né? E no livro de Gênesis mostra logo isso, né? Quando a Raquel morre ali na hora do parto. Né? Então, perceba que realmente não se está falando aqui de uma declaração de amor, e sim sentença judicial. Né? E qual é a segunda parte? Primeira dor intensificada. E agora vem o teu desejo, que no hebraico texuká, o teu desejo será para o teu marido. E aqui é uma palavra, texuká, significa também, tem relacionados a afetos, né? Não apenas, ou seja, envolver também o sexo, sem dúvida alguma. Né? Por que Deus diz isso? Porque primeiro a texuká da mulher foi direcionada para a serpente. Né? E nós mencionamos isso, que há uma relação muito interessante. No mundo antigo, vai aparecer em várias culturas a relação de uma mulher com a cobra. Né? Isso é muito comum. O teu desejo será para o teu marido. Tudo bem, até aí, né? Você vai sentir desejo para ele, não para outras coisas. E ele te governará. E outras versões dizem assim, e ele te dominará. Né? Para todo efeito, não tem como você fugir desta realidade. Né? Bem, qual é agora a grande questão? É que é por isso que eu desafiaria aquela irmã lá, que vem dizendo que a Bíblia, nas primeiras páginas que você lê a Bíblia, você vai se tornar uma feminista. Né? Minha irmã, pelo amor de Deus, né? Como dizia um professor meu, leia a Bíblia, minha irmã. Tinha um professor meu que repetia isso. Né? Eu vou citar nomes para não comprometer ninguém. E ele te dominará.
né? E aqui, deixa eu colocar aqui no hebraico, né? Aqui no hebraico, tá aqui, ó, que é, deixa eu colocar nesse outro hebraico aqui, pessoal, porque do meu Bible Works está aparecendo as palavras separadas, né? Olha aqui, verru, e ele, geralmente, quem tem familiaridade no hebraico, quando o pronome aparece, é uma ênfase que está sendo dada, né? Geralmente o pronome aparece anexada, né, ao verbo. Okay? E ele, imachou bar. Essa palavra aqui, pessoal, né? Essa palavrinha aqui, deixa eu colocar aqui no Bible Works para que você veja, né? Essa aqui é o machal, né? Machal. O que significa machal? Essa é uma questão interessante, porque o pastor Eleazar, eu acho, né? Ele fez um paralelo com Gênesis 4, baseado no artigo do Dr. Joaquim. Eu já li esse artigo, né? E ele tentou interpretar isso aqui à luz daquele outro, para mostrar que não era dominação sobre outro, etc, etc, etc. Né? Só que, como é que você vai saber o significado dessa palavra? Aqui no Bible Works, que é esse programa de análise de texto bíblico, né, de forma, digamos, científica, você clica aqui do lado direito do mouse, você que tem aqui é buscar lema, né, buscar a palavra. Né? Você pode buscar a forma da palavra e você pode buscar o lema, né, a palavra nas suas variantes. Porque se você colocar só na forma, ela vai aparecer só essa forma aqui dessa palavra. Mas se você coloca no lema, ele vai mostrar as variações que a palavra aparece no texto bíblico. Você clica aqui, aparece aqui a palavra machal, você clica de novo, e ela vai aparecer aqui. Olha aqui, do lado de cá. Deixa eu baixar aqui mais aqui. Do lado de cá. Pronto, aqui agora está melhor. Do lado de cá. Então, aqui está dizendo que existem 96 versos em 72 formas, com 99 entradas, ou seja, aparecem 99 vezes no Antigo Testamento. Então, para você definir o significado de uma palavra, você tem que localizar a primeira vez que essa palavra foi usada. Porque a partir dessa primeira vez, você vai começar a construir um sentido semântico. Quem conhece um pouquinho de literatura sabe, né, que as palavras sofrem mutações semânticas. Elas podem agregar valor semântico, mas ela também pode perder algum valor semântico através da sua historicidade. Né? Então, no caso aqui, a primeira vez que aparece machal, ele aparece em Gênesis 1:18. Ok? Então diz assim, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. A palavra machal é essa aqui, esse verbo aqui. Governar. Governar. Governar o quê? Né? Ou a quem? E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, né? Ou seja, o sol e a lua, né? Para governar o dia e a noite. Você não governa, para se governar, pessoal, isso é uma coisa muito elementar da semântica, né? Para se governar, o verbo governar pressupõe governar sobre alguma coisa. No caso aqui, os lumineiros, né? os luzeiros, né? Como diz algumas versões antigas, eles iriam fazer o quê? Eles seriam responsáveis para controle, né, do dia, da noite e do dia. Então, veja, governo e controle sobre o outro, sobre a alteridade. Não é sobre si mesmo, é sobre a alteridade. Isso aqui é curioso, que é a primeira vez. A segunda vez que aparece é em Gênesis 3. Então, não poderia ter um significado a posteriori, de anos que depois que Eva engravidasse, que a criança crescesse, se tornasse adulto, porque, pelo contexto, no momento que Caim, né, mata e Abel, estão, pelo menos, jovens, né, no mínimo. Né? No mínimo, já estão com o corpo formado. Então, isso levou
Vamos pensar que eles tivessem 15 anos, né? Ou 20, vamos pensar 20, né? Que 20 já dá para matar o outro. Vamos pensar 20. Ou seja, entre Gênesis 3 e até o texto lá de Abel, no mínimo uns 20 anos. No mínimo uns 20 anos. Estamos falando já da entrada do pecado. Ou seja, o significado que nós temos que buscar para essa palavra não é 20 anos depois, mas é o contexto imediato. Não sei se está dando para entender isso aí. Isso é uma questão rudimentar. Ok. Se você for procurar aqui, por exemplo, Gênesis 20, tudo no livro de Gênesis, né? Primeiro você procura no mesmo livro o significado. Olha, no livro de Gênesis 24, 2. Disse Abraão a seus mais antigos servos da casa, que governava. Olha aqui, governava o quê? Tudo que ele possuía, inclusive os servos. Então, sempre que Machal aparece de alguém tendo domínio sobre o outro. Ok? Então, nesse aspecto, a literatura bíblica ela é patriarcal porque foi forjada, foi produzida no contexto patriarcal. Dá para entender isso aí? Então, quando a feminista faz esse tipo de acusação, não saia defendendo o indefensável. Né? Você tem que admitir que, nesse aspecto, elas estão certas. Isso não significa que a agenda feminista esteja certa, que você vai se tornar um feminista radical. Não. Você foi honesto. Você não foi fraco, você foi forte. E o que você vai dizer agora, o seu espaço de fala, será um espaço revestido de autoridade moral, espiritual e intelectual. Eu espero que você esteja entendendo o que estou dizendo aqui, porque aqui é Gênesis. E veja onde é que Machal foi aparecer, né? O domínio sobre outro. Aí vem um texto 4, 5, né, que é o texto que o professor leu, se procederes bem, que é um texto de difícil interpretação, por isso que o doutor Joaquim escreveu para tentar explicar isso aqui. O teu desejo será contra o seu desejo. Não, aliás, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Né? Então, aqui vem a questão da dominação. Né? Da dominação. Bem, mas isso aqui, o professor Eleazar, ele explicou de forma maravilhosa, não tem nenhum problema. Aliás, pessoal, é um apologeta de primeira. Né? Não vamos misturar as coisas. O que estou querendo aqui é nos alinhar para que a gente não cometa injustiça e coloque a Bíblia em um patamar que não existe. Né? Gênesis 3, 37 e 8. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás sobre nós, com efeito sobre nós, está lá aqui, a Machal. Está ali embaixo de novo aqui, Machal. Ou seja, é aquele contexto de José e seus amigos e seus irmãos, o contexto de que, de alguma forma, um dia José iria governá-lo, iria dominá-lo. Aí a palavra reinar e dominar, que em hebraico são a mesma aqui, é 2 vezes. Está meio marcadinho aqui. Ó. É Machal. É o mesmo verbo. Reinar, dominar. E dominar sempre sobre o outro. Estamos no livro de Gênesis. Ainda, 45, 8. E assim foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus me pôs por pai de Faraó e o senhor de sua casa como governador. Como governador. Mais uma vez aqui é a mesma palavra, Machal. Governar sobre o quê? Sobre os outros. Mandar em quem? Nos outros. Simples. 45, 26. E lhe disseram, José vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Então, governador, mais uma vez aqui, Machala. Machala aparecendo mais uma vez. Pessoal, está dando para entender? Isso aqui é o livro de Gênesis. Todos esses textos, eu desafio você a pesquisar, porque não dá para a gente ler tudo isso aqui. Pesquise todos, esses 91 entradas, e você vai ver, com raríssimas exceções, todo significa Machal dominando sobre o outro. Por que em Gênesis 3,16 seria diferente? Não faz sentido. Nem antes, nem depois.
né? Vamos voltar para Gênesis 3,16. Aqui nós temos o Pentateuco samaritano, que praticamente mantém a mesma estrutura aqui. Aqui, ó. Vehu in Shouba. A mesma estrutura. Quero que vocês olhem isso aqui. É a Septuaginta. A Septuaginta. Deixa eu ver aqui. Essa de azul aqui, a Septuaginta. Alguém poderia... Mas o que é a Septuaginta? A Septuaginta é uma versão feita por judeus, uma tradução do hebraico para o grego. Por que é importante, pessoal? Porque entre Moisés... Olha, pessoal, deixa eu falar com vocês aqui. Olha, entre Moisés e a Septuaginta, vamos pensar Moisés vivendo em 1500. Vou arredondar assim só para facilitar a ilustração. Moisés vivendo em 1500 a.C. A Septuaginta, vamos pensar aí no segundo, terceiro século antes de Cristo. Ok? Então, entre Moisés e a Septuaginta, digamos, 1000 anos. 1000 anos de revelação de Deus a Israel. 1000 anos. Então, aquele povo que falava o hebraico, que ensinava o hebraico, que reproduzia para os seus filhos, os anciãos, etc. 1000 anos. É pouco tempo, pessoal? 1000 anos? Muito tempo, né? Muito tempo. Aí agora chega a época de fazer essa tradução, né, de judeus que moravam, que falavam grego, né, de fazer essa tradução por recomendação de governador helênico. Ok. Eles vão agora traduzir, e o que eu quero que você preste atenção é que eles vão agora traduzir Gênesis 3,16. Será que quem conhece mais de hebraico? Eu, pastor Elezar, Leandro Quadros, pastor Gilberto, eu estou citando aqui o nome, pastor o Sérgio Monteiro, né, que é uma das maiores autoridades de hebraico no Brasil. Será que é o Rodrigo Silva? Quem que conhece mais o seu pastor Silqueira, né, que é uma outra fera? Ou os judeus, os estudiosos judeus? Quem que conhece mais o hebraico? Claro que são eles. 1000 anos. O hebraico sendo, né, passando por todo o processo de efervescência que uma língua passa, né, durante 1000 anos, eles agora terão que traduzir do hebraico para o grego. Gênesis 3,16. Passar para o grego. Como será? Passaram 1000 anos. Será que a concepção hebraica mudou acerca do papel do homem e da mulher? Será que agora está parecendo com o Batman antigo, quando eu era criança, né? A narração era mais ou menos isso. Será que agora vai acontecer? Então, será que agora eles mudarão a concepção? Será que Israel se humanizou de tal maneira que as mulheres agora e os homens são iguais perante Deus, perante a comunidade? Como é que os judeus vão traduzir? Acompanhem comigo. De novo, partilhando aqui. Ok, partilhando. Fui reduzido mais uma vez, mas é por boa causa, pessoal, pela palavra do Senhor. Fui reduzido. Olha aqui. Quem conhece um pouquinho de grego vai ser mais beneficiado, né? Quem não, fique em oração, viu? Para que Deus dê o dom de línguas para você. A última parte que está ali, deixa eu passar aqui. A última parte, nesse meu computadorzinho, coitado, né? Essa última parte aqui, que começa com o pronome pessoal, e ele, né? Olha aqui em grego, começa aqui, kai, assim, kai pro ton andra su, traduzindo, e para o homem teu, né?
o homem teu, ou seja, para o teu homem. Aí vem aqui, re apóstrofe su. Aqui é o teu desejo, né? O teu desejo teu. Literalmente é assim, para o homem teu, o desejo teu. Ok? Lógico, não vai trabalhar, traduzir, a gente vai melhorar isso aí, né? Cai, aí vem aqui, cai autóis, e ele, né? Aí vem aqui, pessoal, a ti, aqui, será, veja aqui a palavra, pessoal, que a Septuaginta usa. Kiri eu sei, pessoal, vem do verbo kiriel. Bem, mesmo que você não saiba nada de grego, mas você deve se lembrar dessa palavra Kyrios. Ok? Alguém lembra dessa palavra Kyrio? Significa o quê? Senhor. Essa é a mesma raiz, só que aqui é a forma verbal. O que o texto está dizendo aqui é que ele será o teu Senhor. Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. 1000 anos depois, os judeus traduzindo. 1000 anos depois. E nos targos? Os targos eram comentários hebraicos, aramaicos, né? Feitos por judeus. Né? Mudou alguma coisa? Não. A mesma coisa aqui. A mesma coisa. Não mudou nada a interpretação. Ou seja, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia foi produzida no ambiente patriarcal e o contexto bíblico, deixa eu colocar de novo que eu quero ler para você, e o contexto bíblico, você tem que entender a narrativa, a intenção teológica da narrativa bíblica. Alguém poderia dizer, mas pastor, por que é então essa questão de colocar o homem em primeiro lugar nessas narrativas bíblicas? Por quê? Deixa eu tentar explicar para você. Eu esqueci de marcar o tempo, porque estou gravando no Zoom, é só 40 minutos, né? E agora esqueci realmente do tempo. Né? Se passar alguma coisa aqui, a gente faz a segunda. Mas vamos voltar aqui. Por que essa... Porque aqui Deus colocou como uma maldição, eu não vou dizer a palavra maldição, porque não está ali, está no versículo da serpente, né? Mas essa sentença, esse julgamento, olha, você agora vai sentir mais dores, e a maior dor talvez seja que o teu marido vai te dominar. E o que foi que nós vimos na história do Oriente Médio? Foi a mulher mandando no homem? Não, foi o homem mandando nas mulheres. Os abusos que aconteceram lá e acontecem até hoje lá é oriundo dessa teologia, que é uma teologia milenar. E não fui eu que inventei, não. Então, quando uma feminista faz esse tipo de acusação, ela está certa ou está errada? Não, ela está certa. Ela não está mais certa porque ela não está entendendo, e porque não foi ensinado, possivelmente, não está entendendo a intencionalidade da narrativa bíblica. Aí você vai dizer, mas pastor, então por que é que Deus coloca isso? Por que é que Deus fez isso? Colocar o homem agora, depois da entrada do pecado, olha, né? Como diz São Pedro. Deixa eu só ler um texto aqui para vocês, pessoal. De São Pedro 3, só para vocês verem no Novo Testamento. Para pensar que é uma coisa assim, do Antigo Testamento, não. Deixa eu partilhar aqui mais uma vez. Né? Deixa eu partilhar. Bem rapidinho aqui. Não, deixa eu primeiro mostrar aqui um texto que eu queria mostrar para vocês, para mostrar como essa questão do patriarcado, né, do abuso sobre a mulher, estava presente. Um caso mais, lógico, foi no período de Juízes, que é um período assim de transição, etc., mas mostra como é que a coisa funcionava ali, né? Como é que a coisa funcionava. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu copiei até esse texto aqui. É Juízes 21. Não vou ler todo. Você pode ler isso em casa. Né? Deixa eu colocar aqui.
Você pode ler isso em casa. Mas aqui está todo o relato. Que é relato de quê? É que está faltando mulher na tribo de Benjamim. Houve uma briga e foi proibido de que a tribo de Benjamim se casasse com outros da tribo, etc. Uma confusão tremenda. O que é que eles fazem? Um modo simplesinho de conseguir mulher. Veja aqui. Disseram, há algumas tribos de Israel que não têm subido ao Senhor a Mispa, e eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Aí o verso 10. Por isso a congregação enviou, presta bem atenção nessa narrativa, enviou 12.000 homens, dos mais valentes, e lhe ordenou, dizendo, ide e, a fio da espada, feri os moradores de Jabes Gileade e as mulheres e as crianças. Aí você, tá, coisa horrorosa. Né? Isso aqui não tem nada a ver com Deus, viu, pessoal? Não foi Deus que estava mandando. Isso aqui foi atitudes isoladas, né? Mas eu estou querendo dizer que está na Bíblia, né? Para todo efeito, está na Bíblia. Quem não conhece Deus, não tem intimidade com a palavra, não vai fazer esse tipo de distinção. Verso 11. E isso é que é a vez de fazer a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com o homem destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens. Então, as mulheres que já tinham tido relações sexuais, que eram mães, mataram todas. E trouxeram as 400 virgens para se tornar mulheres de Benjamim. Pessoal, o que é isso aqui, hein? É abuso. Violência contra a mulher, e das grandes. E das grandes. Não para por aí. Trouxeram 400 mulheres, foi pouco. E agora? Mas está faltando mulher ainda. Está faltando mulher. Hoje na igreja está faltando homem, né? Mas nessa época aqui estava faltando mulher. Aí que foi que eles fizeram? O verso 20. O verso 20. Fizeram emboscada em outra cidade, né? Então disseram, eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, e se celebra para o norte de Betel. Estou lendo bem rápido, porque infelizmente não dá para... Do lado nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, para o sul de Libona. Ordenaram-lhe aos filhos de Benjamim, aí os filhos de Benjamim solteirões, misericórdia, mas não se esses homens solteiros fizessem o mesmo hoje, hein? Os filhos de Benjamim solteiros disseram, ide e emboscai-vos nas vinhas, ou seja, fazer um embosco para as mulheres. E olhai, e eis que, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas e arrebatai, dentre elas, cada um sua mulher, ide-vos à terra de Benjamim. Em outras palavras, foram lá e raptaram, rapto de mulheres. Rapto de mulheres, da tribo de Benjamim. A tribo do rei Saul. A tribo do apóstolo São Paulo. E aí? Como é que você não vai dizer que isso não é um relato patriarcal? Né? Um abuso sobre as mulheres desse jeito. Mas não para por aqui. Quero só mostrar para vocês que essa visão negativa da mulher foi uma coisa marcante no Antigo Testamento. Não pode dizer, isso foi... Não, isso foi uma sentença divina. Isso foi uma punição divina, pessoal. Ok? Eclesiastes, bem rapidinho aqui. Eclesiastes 7. O rei Salomão, um homem que teve 1.000 mulheres. 1.000 mulheres. Verso 26. Olha o que é que ele diz aqui. Olha o que ele diz. É verdade que lá em Provérbios está dito. Mulher virtuosa, quem achará? Mesmo o texto de Provérbio, pessoal, é um texto patriarcal. Por quê? Porque ele diz, mulher virtuosa, quem achará? Se você encontrar uma mulher virtuosa é tão difícil como encontrar uma pedra preciosa. É isso que lá Provérbio 31 está dizendo. E a gente louva aquele texto, né? Rashita Rail, né? A mulher virtuosa. Olha o que Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra. E ao mesmo tempo mais tolo, né? Olha o que ele disse. Achei coisa mais amarga do que a morte.
a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Algo mais amargo que a morte. Ah, professor, mas aqui ele está falando de uma mulher promíscua, de uma mulher que não tem o temor de Deus, etc. Continue a ler e você vai ver o tipo de ilustração que Salomão vai fazer. Verso 28. E aqui não tem nenhum juízo comportamental, não. Olha o que ele diz aqui, verso 28, 7 e 28 de Eclesiastes. Juízo que ainda procuro e não achei. Olha bem, procuro e não achei. Entre 1000 homens, achei um como eu esperava. Digamos, um homem íntegro. De 1000 homens, achei um como eu esperava. Mas, olha a adversativa aqui, mas, entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Mas entre as mulheres, não achei nem sequer o quê? Uma. Pessoal, isso é o quê? Se não for um patriarcado daqueles violentos. Misoginia pura, né? Transou com tantas mulheres que passou a odiá-las agora. Então, como é que você vai dizer, vai rebater quando a feminista diz que a Bíblia é patriarcal? Você não pode fugir dessa realidade. Isso não significa que Deus estivesse apoiando, mas foi uma sentença divina dada lá no Jardim do Éden. Não adianta romantizar aquilo ali, não. Não foi uma declaração de amor, a tua texucá será para teu marido, e lá no livro de Eclesiastes, vai ser, Eclesiastes não, de Cantares, vai ser o inverso, a mulher diz, o desejo do meu marido é para mim, e agora a gente está numa boa aqui no Jardim do Éden, o livro de Cantares, pessoal, é um livro que mostra um ideal, entendeu? É uma história de um amor. Alguns acham que foi Salomão, outros acham que não. Existe uma série de controvérsias em torno de quem eram os personagens, mas é um dos livros revolucionários no Antigo Testamento, porque dá a entender que possivelmente foi o único livro escrito por mulher. Há fortes indícios disso aí. E a protagonista é uma mulher realmente ativa. Não é feito o livro de Esther, de Noemi, que se faz menção delas. Né? Não é nesse caso não, de fazer menção dela não. No caso de Cantares, ela é a protagonista, é ela que fala, né? Ela que chama até para fazer sexo, o marido até para fazer sexo. Então, é por isso que muitos críticos da Bíblia acharam que aquele período ali só poderia ter sido um livro escrito por judeu grego na época pós-salomônica, etc. Mas não vamos entrar nesses detalhes aí. O que eu quero que você entenda, meu querido, minha querida, é que o que eu estou mostrando aqui não significa que você que é homem vai dizer o mesmo com a sua esposa. Por quê? Porque hoje nós temos uma coisa chamada revelação trazida por Jesus Cristo. Aí, agora sim, a teologia da submissão não é a teologia entre homens e mulheres apenas, né? Apenas, mas entre seres humanos. Porque hoje a gente acha muito bonito, o comunismo falava, né, que nós somos iguais, né? A teologia cristã, querido, é muito superior a tudo isso. Por que é mais superior? Porque enquanto o capitalismo prega, né, a superioridade né, que eu tenho que ser maior do que o outro para sobreviver, né? O comunismo falando aí de que somos iguais. O cristianismo fala da necessidade de você reconhecer o outro superior a você mesmo. Isso começa lá no Evangelho, quando João Batista vê Jesus e diz aquelas palavras memoráveis, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, né? E várias vezes no Novo Testamento, Paulo vai falar sobre isso. Considere o outro superior a si mesmo. Né? Então, era uma filosofia revolucionária. Revolucionária, pessoal. Revolucionária. Ok? Então, o que estou mostrando? Que no Antigo Testamento não tem como você, raras exceções, exceções já são coisas raras, né? Não são raras as situações em que as mulheres, Débora e outras aí e tal, né? Esther, são mulheres que têm um papel importante em certas situações, né? Mas fora disso, pessoal, era opressão.
Significava que toda a família hebraica era assim? Não, possivelmente não. Mas que esse era, digamos assim, o modus operandi em Israel era. Por quê? Porque era baseado numa filosofia religiosa que dizia que a mulher tinha que considerar o seu marido como sendo um senhor. Por isso que lá os judeus traduziram a Septuaginta 1000 anos depois, aproximadamente, e colocaram ali senhor. O marido vai ser o senhor da sua esposa. Ok, São Pedro. Aí você diz, não, mas o Novo Testamento suavizou tudo isso? Não, não suavizou. Embora Paulo escreva dizendo, né, que em Cristo somos todos iguais em termos de valor, mas não de função. Porque Pedro aqui, olha o que Pedro está dizendo. Ou Pedro falou pelo demônio? Você acredita que Pedro falou pelo demônio? Eu não, eu acredito que ele falou pelo Espírito Santo. E o que foi que Pedro falou? Vamos ler. Mulheres, sedes vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Agora, só as mulheres? Não. Como é que nós sabemos disso? Versículos anteriores mostram que a submissão deveriam ser de todos, né? Eu até copiei aqui um verso, né? A submissão deveria ser de todos. Né? Mas, vamos aqui. A vossos próprios maridos, para que se ele ainda não obedece à palavra, veja, e é um marido que não é crente, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, que é exterior, como frisado de cabelo, endereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior aqui no ser humano interior, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois, agora preste atenção no versículo 5. Será que Pedro estava falando pelo Espírito Santo e agora começou a falar pelo demônio? Verso 5. Pois foi assim também, ou seja, que a si mesmas se ataviaram mulheres santas que esperavam em Deus, estando que, leia comigo, pelo amor de Deus, estando submissas a seu próprio marido. Por que Pedro está dizendo isso? Está dizendo alguma novidade? Ele está trazendo Gênesis 3,16, pessoal. Está trazendo. E é no livro de Gênesis que ele vai buscar um outro reforço para o seu argumento. O verso 6. Como fazia Sara, que fazia o quê? Obedeceu a Abraão. Chamando-lhe o quê? Senhor. Por isso que a Septuaginta traduziu lá, ele vai ser o seu Senhor. Do qual tornastes filhas, praticando o bem, não temendo a perturbação alguma, e blá, 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 blá. Deu para entender? Isso é Novo Testamento. Toda a literatura bíblica é patriarcal. Quer você goste, quer não goste. São aplicáveis isso hoje? Será que todos nós devemos... será que toda mulher tem que ser submissa, mesmo para um marido abusivo, um marido violento? Veja, são outras situações que agora os teólogos, os homens e mulheres de Deus vão analisar e vão aplicar. Mas o que eu quero, como teólogo biblista, que você entenda, é que a Bíblia tem uma narrativa patriarcal. E isso não tem nada a ver com o feminismo. Não tem nada a ver isso aí. Se eles estão dizendo isso e acertaram, ok, parabéns, acertou. Mas só que eles esqueceram de uma coisa. A teologia desse patriarcado. E que teologia é essa, Evandro? Eu estou preocupado aqui com o tempo. Não sei se... Eu estava marcando aqui o tempo e o relógio desligou, né? E aqui é só 40 minutos aqui no Zoom, viu? Se qualquer coisa cair, vocês já vão saber o que foi, né? Ou foi o pessoal aí da oposição, ou foi o capeta, ou foi o Zoom. Um dos três aí. Pessoal, o que é que a gente tem que fazer agora? Voltar a Gênesis. Voltar a Gênesis. Eu queria que você entendesse agora. Vamos agora prestar atenção para que você... Deixa eu tirar aqui o partilhar. Quero que você mostre aqui quanto tempo, né? Queria que mostrasse o tempo para eu ter uma ideia de quanto tempo já faz, né?
Eu quero que você entenda agora o seguinte. Quero que você entenda bem essa parte. Por que é que Deus colocou o homem em situação de função de comando sobre a mulher? Depois da entrada do pecado, isso perdurou durante toda a Bíblia, mesmo no Novo Testamento, mesmo com a linguagem de Jesus de igualdade de gênero. Por que permanece essa teologia que não morre, que foi até abusiva durante a história de Israel? Né? Por quê? Por quê? Você quer saber por quê? Eu vou parar agora, porque não sei quanto tempo passou já. Eu vou parar para que no vídeo próximo agora eu vá mostrar para você por que é que o verbo se fez carne e ele se fez carne em forma de homem e não em forma de mulher. Por que é que Jesus veio em forma de homem e não veio em forma de mulher? Você sabe disso? Não sabe, né? Então se inscreva no canal, curta aí esse vídeo, partilhe para os anjos e demônios e para amigos e inimigos, para que todos saibam, tá certo? E depois deixe o seu comentário, sempre lembrando, né? Diga o que você quiser dizer, mas fale com ternura e com respeito. Tá ok? Então nos veremos em outra ocasião. Um abraço e até lá.